criei um exemplo aqui para a gente ver como é que funciona as cópias, né? Aqui a gente pode ver na estrutura tile, que é esse aqui, né, o pai, e o filho aqui, o unitile, tá aqui. Tem só um, isso aqui não é nem um componente, é só um grupo, tá? Aí, dentro desse grupo eu tenho essa configuração, e no componente pai aqui eu tenho as definições, os atributos, né, que eu criei aqui para a gente definir as cópias. Vamos lá, só para a gente olhar aqui como é que funciona. Vou aumentar aqui. Você vê aqui, ele já criou várias cópias aqui. Se você olhar aqui na estrutura, aqui na direita, você vê que ele vai criando várias cópias aqui, ó. E cada cópia ela se comporta e se posiciona num lugar diferente, tá vendo? Isso de acordo com a programação que foi feita. Então vou voltar aqui para uma peça só e vamos começar a estudar aqui a configuração dele. O que acontece? Eu tenho a dimensão do componente completa, está aqui com 20 centímetros no eixo X e no Y 10. Né? Ele não tem altura, então não tem nada no Z. Eu forcei aqui, zerou, tá? Eu vou mostrar as fórmulas. Pronto. Aí criamos aqui, ó, esses atributos. Esse aqui e esse aqui é o tamanho da peça aqui, do retângulo. E aqui em cima são esses atributos aqui, ó. Len Y, 20, eles estão aqui. E embaixo aqui, esses dois atributos são esses dois aqui, tá? Aí ele tem aqui a largura e a altura da peça. E criei aqui colunas, linhas e unidades. Como é que é feito? Eu arredondei aqui, né? Para poder não ficar número quebrado, não ter nada com vírgula, tá? A quantidade de colunas ela tem que ser um número inteiro. Então vamos lá. A quantidade de colunas é len(x), né? O len(x) aqui dividido pela largura da peça, que eu posso definir. Então ela tem 20. Isso me dá ali uma quantidade de uma peça, de colunas, né? Quantidade de colunas. Aqui, aí ele não tem outras colunas aqui para a direita, no eixo X. E as linhas aqui, elas correm no eixo Y, no verde. E as linhas é a mesma coisa. Round para arredondar o número, para a gente ter um número inteiro aqui. Len Y, 10, né? Não está inteiro aqui. Dividido pela altura aqui, que são 10 centímetros. Ele tem 10 centímetros, então o resultado vai ser 1 mesmo. Se a gente ver aqui, ó, colunas 1, linha 1, aí a gente tem, ó, voltando aqui, ó, len(x) dividido pela largura da peça, len(y) divididos pela altura da peça. A gente já tem aqui coluna e altura. A quantidade de unidades é simplesmente a quantidade de colunas multiplicado pela quantidade de linhas. Então a gente tem um total de uma peça, né? Agora vamos passar para a peça que a gente vai fazer cópias, tá? Aqui embaixo, o posicionamento, né? O tamanho da peça. O tamanho da peça está simplesmente repetindo o que está aqui definido. O atributo aqui de cima, né? A gente chama ali. Tá? Isso aqui eu forcei para zerar. Agora, cópias. A quantidade de cópias é o seguinte. A gente habilita, né, liga esse atributo aqui, né, nesse menu. E a quantidade de cópias é essa quantidade aqui, ó. Uma. Mas acontece o quê? Essa peça aqui, ele já é 1. Então, tá aqui, 1. Então eu faço o quê? Eu vou lá buscar, referencio aqui no pai, unidades, e subtraio 1.
Então eu fico com a quantidade correta. Então eu tenho que ter uma peça, eu tenho uma peça. Então ele não tem uma cópia. Eu subtraí, então é só ele, sem cópias, por enquanto. E aqui embaixo são os atributos que a gente vai usar para controlar a quantidade, a posição dessa peça aqui, dessa peça, tá? Independente, ou seja, cada cópia vai ter essa informação aqui. Cada cópia vai ter essas duas informações. E esses atributos aqui é que vão ser o posicionamento e aqui vai ser a multiplicação dele. Vamos colocar aqui, por exemplo, ponto 4 aqui. 40 centímetros de largura, então eu tenho duas peças, né? Então a quantidade de cópias, uma é a original, mais uma. Agora o cálculo aqui das colunas e linhas, tá? Inicialmente a gente vê a linha, eu uso isso aqui, floor, para poder arredondar para baixo, tá? Copy, esse copy aqui, vou te mostrar aqui, peraí. Vamos entrar aqui na cópia. Esse aqui é o original, esse aqui é a cópia. Você vê aqui na configuração da cópia que ele tem um atributo a mais, ó. Somente leitura, ó. Copy. E o original ele não tem esse atributo, ó. É só copies. Ó, copies, ele tem aqui com aquela fórmula, ok? E ele tem que toda cópia tem esse outro atributo que diz qual é a cópia. Então, essa aqui é a cópia 0, essa aqui é a cópia 1. Então, se tivesse mais um aqui, seria a cópia 2, 3, 4. Então, ele começa 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até quantos tiverem no componente, tá? E o cálculo ele funciona assim: floor, copy, tá? Ele pega essa informação aqui, que é 1, divide pela quantidade de colunas. Então você pega a cópia e divide pelas colunas, você tem a posição dele, a posição de linha, que no caso vai dar esse resultado, 0. Essa linha aqui é a linha 0. Coluna 2, coluna 1, né? Porque isso aqui é 0, 0. E aqui coluna 1, já que essa aqui é 0, e linha 0, que é essa linha aqui toda no eixo vermelho. Se tiver mais uma linha aqui, essa aqui vai ser a linha 1. Então isso aqui é basicamente uma matriz aqui com as coordenadas, né? Como se fossem as coordenadas. Se eu aumentar aqui a quantidade, você vai visualizar melhor. Ó. Esse aqui, eu tenho aqui coluna e linha 0. Aí eu tenho aqui coluna 1, linha 0. Coluna 2, linha 0. Aí aqui já é linha 1. Ó, linha 1, mas é a coluna 0, 1, 2. E assim sucessivamente. Então são as coordenadas. Se aqui é 0, aqui é 2, 3. Ou seja, coluna 2, linha 3. 0, 1, 2, 3. Coluna 0, 1, 2. Tá? Então, ele obedece ao posicionamento que a gente vai inserir aqui. O posicionamento, ele vai saber onde ele tem que estar de acordo com essas características aqui. Então, o código aqui de posicionamento, né, olha lá, você vê aqui a quantidade de cópias, são 11. Se a gente contar aqui, a gente vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e a original, né? Então são 11 cópias mais a original, um total de 12. Vamos para o posicionamento, tá? No X, vamos pegar uma peça aqui, por exemplo essa aqui. No X, olha a posição dela, ó, 20 e na Y é 10. Aqui embaixo o Y vai ser 0. Aqui em cima vai ser 30, né? Aqui é 0, aqui começa a linha em 10, em 20, em 30, no eixo Y. Então esse aqui, ele tem no eixo X 40. Aqui é 0,
Aqui é 20, já que é de 20 em 20, né? 20, 40. A peça começa aqui na posição 40, tá? E a fórmula é simples, você simplesmente unicoluna, tá? Já que eu estou no X, eu estou correndo aqui nas colunas, aí você vê, coluna 2. Então ele vai colocar aqui, ó, 0, 1, 2. Unicoluna, ou seja, 2 vezes len x. Então ele vai multiplicar len x e você vai te dar essa coordenada ali, 40. Entendeu? Agora aqui, y. Eu estou aqui a 0, 10, 20 centímetros, correto? E 20 centímetros aqui. 20 centímetros aqui, 20 centímetros aqui. Nesse ponto, né? Para iniciar a peça. Então no y eu tenho unilinha, que está aqui, a posição dessa peça aqui, 2 vezes y, que é 10 centímetros. Então, 10 vezes 2, ele te dá ali 20 centímetros e posiciona na coordenada correta. Entendeu? Então, toda vez que você precisar fazer uma cópia, ele vai ver por aqui a quantidade de cópias total. E o posicionamento a gente faz pelo cálculo aqui da linha e coluna, que eu vou voltar aqui para te mostrar, né? É copy, que é aquele atributo que só as cópias têm, né? Vou mostrar aqui. Copy, só ele tem, né? Pela quantidade total de colunas que tem. E esse aqui, copy, menos unilinha, quantidade de colunas. Tá? Se precisar, eu te mando esse arquivinho aqui para você dar uma estudada, modificar e entender como é que funciona.